Boa tarde, Juliano. Prazer falar com você. Olha, eu queria ficar um pouco ainda nesse assunto que você estava mencionando. Inclusive, você mencionou um texto do Pedro sobre isso. Ele frequentemente fala sobre isso aqui no Central também, que a gente está falando de uma categoria específica, né? São homens, não necessariamente são brancos e são latinos também, isso falando dos Estados Unidos. Mas eu fiquei com a impressão de que você também fala de um ambiente que gera um senso de comunidade, né? Que a gente vem falando também em outras edições aqui do Central, que já há pesquisas mostrando que esse homem jovem de classe média ou classe média baixa, que está com a vida pior do que a do pai, do avô, está questionando tudo isso, ele também é uma pessoa sozinha, sem amigos e que acaba encontrando nesse tipo de nicho um núcleo social, né? Ele se sente amparado, se sente acolhido de alguma forma. E isso acontece também em grupos online de teorias da conspiração, de disseminação de notícias falsas. Queria saber se você vê alguma relação entre essas duas coisas, ou pelo menos se há no MMA um território fértil para o crescimento dessas teorias por causa dessa solidão masculina, por assim dizer, né? Por essa coisa desse homem jovem de classe média se sentir isolado, que foi uma coisa que a gente viu muito na eleição americana mesmo, né? Bom, obrigado. Bom falar contigo também, como audiência, né? Assim, finalmente falar oi. Mas sim, o que eu queria só adicionar ao que você já colocou aqui é que esse tipo de... menos esses homens usando esses caminhos para formar comunidade, por caminhos aí eu estou falando muito particularmente da internet, né, e das redes sociais, que é esse assunto que, aliás, está muito ligado à questão do Trump também, vendo aí o Elon Musk, agora a notícia sobre a Meta, tirando aí, né, as pessoas que fazem fact-checking, né, checagem de notícias, né? Uhum. Mas que, na verdade, no meu entendimento, são pessoas que, estando ausentes de outros veículos de comunicação, escolhem canais contraculturais, ou seja, eu vou explicar o que eu quero dizer por isso, né, canais alternativos de comunicação, não porque eles querem ou prefiram, mas porque eles foram banidos dos outros espaços. É bom lembrar o livro da Camila Rocha, a cientista política Camila Rocha, que ela usa inclusive esse termo contracultural em relação ao uso da internet. Então, se a gente vê nos anos 60 e 70, quem estava muito interessado nas possibilidades alternativas de comunicação, o silkscreen, a pichação de muro, o uso, enfim, de possibilidades aí o mimeógrafo, né? Todas essas maneiras de você fazer informação circular de uma forma simples, prática e alternativa, sem necessidade de muita infraestrutura, era a esquerda, né? E quem estava usando isso mais rapidamente no Brasil foi a direita. E a Camila cita uma coisa que eu acho estupenda, apontando como o Olavo de Carvalho era uma pessoa que desbravou a internet brasileira. Ou seja, antes da palavra blog ser uma palavra popular e conhecida, hoje já é uma palavra do passado, se usa pouco, né? Mas, ou seja, essa ideia da publicação em série por ordem cronológica invertida, né? Sempre o mais novo em cima, que é o que acontece nos blogs. Eu que era da indústria, né, eu fui da indústria muito precocemente, né, assim, eu uso a internet desde os anos 90, começo dos anos 90 na USP, quando não existia internet comercial e a Faculdade Politécnica, que, enfim, estava aberta para outros departamentos, era o único hub latino-americano da internet. Mas nos anos 90, como um profissional da área, eu sabia da existência de blogs, mas eu mesmo não consegui me envolver com aquilo. E talvez o motivo não tenha sido tanto uma falta de interesse ou capacidade minha, mas pelo fato de eu me sentir bastante respaldado e refletido nas notícias do noticiário tradicional, ou seja,
eu não estava ali alienado de um debate público a ponto de querer criar o meu espaço para dizer aquilo que eu penso, né? Então, o que você falou, Lu, sobre a busca desses espaços, tem muito a ver, eu acho que com uma alternativa de sobrevivência ligada ao fato dessas pessoas, por N motivos, e aí é um assunto longuíssimo, estarem nesse momento da história fora desse espaço, enfim, desses espaços de comunicação. Agora, Juliano, tem um ponto nisso tudo que você está falando, que o Olavo de Carvalho estava na ponta da minha língua quando você mencionou ele, porque eu estava pensando naquilo que a gente conversou antes de entrar no ar, que foi a cobertura que eu fiz do evento do Jordan Peterson, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Ele lotou o Espaço Unimed, lotou, estava abarrotado, filas imensas, esgotou ingresso muito antes da data, foi um evento concorridíssimo. Para quem está nos assistindo que não sabe quem ele é, eu até vou recuperar aqui para não cometer erros de informação, se a formação original dele é de filósofo mesmo, como eu me lembro. Mas assim, gente, eu confesso para vocês, não sei se vocês também têm a memória gelatinosa pós-Covid, mas a minha é. Ele é um psicólogo, ele é psicólogo. Bom, de psicólogo para filósofo, eu fiz uma união típica de Olavo de Carvalho, né, que era tarólogo e filósofo, enfim. Mas o Jordan Peterson, ele se tornou um expoente de uma extrema-direita religiosa. E neste evento que eu fui, me chamou muito a atenção uma estética do público que parecia unir muitas dessas coisas que nós estamos falando. Então, tinha uma coisa claramente religiosa, porque o discurso, aliás, a palestra dele inteira foi sobre como a Bíblia glorifica a imagem vitoriosa de Jesus, de alguém que prospera, que vence muito nessa chave, né, quase empreendedora mesmo, e masculina. Então, o discurso dele era muito por aí. E então, tinha essa estética no público tradicional, moderno. Então, assim, não eram pessoas vestidas como antigamente, mas de forma bastante tradicional. E com as famílias, foram famílias inteiras. Eu vi mulheres com recém-nascidos nos braços. E eu fiquei muito curiosa sobre a função da mulher nesse ecossistema que a gente está descrevendo. Principalmente tendo em vista que no Brasil o público evangélico, por exemplo, é majoritariamente feminino. E a gente está tratando de intersecções aqui que colocam a mulher numa posição um pouco antiquada, um pouco, né, enfim, antiga, para dizer o mínimo, que é de mais subserviência, de atender a um provedor familiar, a um homem que lidera a família. E que, enfim, é uma escolha legítima das mulheres que fazem isso, mas que a gente sabe também que muitas talvez não estejam mais dispostas a assumir esse tipo de papel. E eu fico um pouco curiosa de te ouvir sobre isso. Como é que você está enxergando nesses movimentos que a gente está descrevendo a posição da mulher, o papel dela? Não, eu acho que você tocou no assunto, talvez, junto com empreendedorismo e com religião, o assunto mais importante, na minha muito modesta opinião, em relação a 2026. Porque é isso, a mulher, ela é não só a pessoa que está numericamente mais dentro da igreja evangélica, uma igreja predominantemente feminina, né? Ela é feminina, ela é preta, ela é pobre, ela é jovem e ela é periférica, né? E profundamente feminina. E me arrisco a dizer que essa igreja evangélica, ela sobreviveria sem os homens, mas não sobreviveria sem as mulheres. Elas têm
é uma posição bastante importante, tanto na interlocução com o místico, com o sagrado, mas também com muitas das atividades de receber pessoas, de buscar pessoas, de trazer pessoas para a igreja. Eu via com muita frequência fazendo pesquisa, enfim, na Bahia há 10 anos, que quando a mulher entra na igreja, é bem possível que ela traga o esposo, o marido, o parceiro, o companheiro. Quando o homem entra para a igreja, é muito possível que a mulher se separe dele, né? Ou seja, a mulher é essa pessoa que, enfim, por motivos que a gente poderia trazer outras pessoas aqui para explicar melhor, é a pessoa que vive e traz para a igreja as conexões e a coletividade, né? Ela produz essa liga, né? Eu me lembro de ter lido uma vez no artigo como quando o homem entra na igreja evangélica, ele entra para pedir para ele. Ou seja, eu que perdi emprego, eu que sou alcoólatra, eu que, né, me ajuda, né? E a mulher vai para pedir ajuda para o irmão que está preso, para o marido que bate nela, para o filho que está envolvido com drogas, enfim. A mulher dentro da igreja, o que a leva à igreja muitas vezes é a aflição do outro e não dela, né? E daí, Flávia, tem esse elemento, ou seja, a mulher é uma figura importantíssima. Uma outra coisa que eu acho importante pontuar é o quanto a igreja evangélica, e eu preciso falar isso muito delicadamente, o quanto a igreja evangélica, pelo menos, e eu falo aí com amplo conhecimento no espaço periférico, no bairro em que eu vivi, né? Ou seja, a gente pode dizer que, e eu sei que isso pode soar polêmico ou escandaloso, que no mundo periférico, a mulher evangélica é a feminista. Porque a gente, enfim, sabe da mulher evangélica porque o fenômeno do cristianismo, esse cristianismo protestante evangélico no Brasil é um fenômeno imenso. Mas a gente está tão isolado na nossa bolha, enfim, de classe média, média alta, cosmopolita, etc., que a gente não percebe o quanto a vida da mulher dentro desses bairros pode ser muito pior. Ou seja, a gente fala da mulher evangélica como essa mulher subordinada e que obedece, etc. O que eu via, na verdade, fora da igreja, falando da minha pesquisa etnográfica ao longo desses muitos meses, né? Era a mulher que não era da igreja vivendo uma vida totalmente dividida, ou seja, o homem tem a vida que acontece fora do bairro. Então, ele é motorista, ele é o gari, enfim, ele sai para trabalhar. E a mulher tem uma ocupação, aqui não é evangélica, ela tem uma ocupação que primeiro é de mãe e depois é de trabalho. Então, ela precisa ficar no espaço e ela é vigiada pelo espaço, enfim, na condição dela de mulher, ela não coabita com o homem, ela coabita com o marido dela, com o irmão, com o familiar, né? E a mulher evangélica, por outro lado, é uma mulher que, em muitos aspectos, por conta dos acertos e principalmente do quanto o homem, por conta da lógica cristã, ele abre mão de espaços de sociabilidade do bar, da balada, das amantes, da bebida, etc., como esse homem, tendo poderes limitados, ele acaba se tornando um marido menos diferente do da mulher. Então, era muito frequente a mulher evangélica ter essa aceitação dentro de casa e na comunidade cristã para que ela trabalhasse fora também. Então, a gente mistura muito as coisas, sabe? E esse é um segundo assunto. O que não quer dizer que não exista ali uma relação desigual, né? Afinal, a gente está falando de cristianismo, mas é muito importante a gente, ao falar disso, pensar nas nuances. Agora, tocando acho que tudo isso para chegar ao que você está propondo. Qual é o lugar dessa mulher hoje dentro da igreja, né? Por exemplo, a gente observa aí a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, que já foi uma igreja que abriu mais espaços efetivos para a participação de mulheres,
eu acho que até ordenando pastoras, né, é uma igreja de classe média, né, Sim. igreja, enfim, do Mackenzie aqui em São Paulo, né, e que hoje, eu fui recentemente numa dessas igrejas, e falei, eu vou trazer aqui a minha amiga pregadora tal, e as pessoas falaram, não, a mulher não pode subir no espaço para falar, Houve né? um passo atrás, aparentemente. Alguns passos atrás, né? Então, isso cria um espaço de tensionamento ali, né? Ou seja, na eleição de 2022, principalmente, a gente viu um imenso envolvimento da Michelle Bolsonaro para conseguir a aceitação das mulheres evangélicas para votar no marido dela. E foi, assim, pelo menos dentro do que está o meu alcance das pessoas com quem eu interajo, elas votaram na Michelle, assim, pensando, enfim, no Bolsonaro também como sendo alguém casado com uma evangélica, alguém que potencialmente poderia se converter. Mas muito em função do prestígio e do entendimento de que a Michelle é uma crente verdadeira, né? Ela é real, enquanto uma praticante dessa religião, né? E não sei se por coincidência ou não, mas eu não vi esse envolvimento da Michelle recentemente, né? Não tenho visto, enfim, talvez seja coincidência, mas eu não tenho visto o trabalho dela mais envolvido com outras atividades, principalmente essas atividades relacionadas à promoção de campanhas, outras campanhas masculinas. A ver, mas eu não sei em que medida isso já nos dá a dica de que em 2026 esse é um público a ser disputado, né? E vai caber sempre, eu acho, nesse momento, né, a quem nesse momento está perdendo esse canal de comunicação e eu estou falando aí de todas as muitas pessoas que se identificam como pessoas de esquerda, etc., de alguma forma buscarem recursos e processar esse tipo de entendimento de mundo, de olhar evangélico como inimigo, de olhar a mulher evangélica como uma mulher subordinada necessariamente, etc., para não continuar ou não alimentar o que hoje está praticamente consolidado, que é essa ideia de que o evangélico, a pessoa tem que escolher, ou ela é evangélica ou ela é de esquerda. Né? Ou seja, eu acho que existe um espaço aberto, porque pelo menos de onde eu estou vendo, não tendo olhado muito profundamente disso, esse envolvimento da mulher não parece, pelo menos aqui na eleição de São Paulo, eu não vi, por exemplo, a esposa do Marçal participando, não vi a Michelle envolvida, né? Uma eleição importante. E, ao mesmo tempo, será que, como na eleição de 22, esse grupo das mulheres, no final das contas, vai ter que escolher entre o menos pior, né? Ou seja, as pessoas, olha, que é o que, enfim, eu ouço com frequência. Por exemplo, quando o Fernando Haddad, uma coisa que eu menciono no livro, né? Se eu não me engano, em 2018, ele chama o bispo Macedo de, enfim... Ofende. Ele ofende dizendo que ele é um enganador, alguma coisa assim, charlatão. Acho que é charlatão. E dentro dessa igreja importante, que é a Igreja Universal, aquilo aparentemente é o assunto é o ponto que faltava para a resistência dentro da Igreja Universal para que a igreja apoiasse o Bolsonaro. É aí que essa resistência acaba, porque elas são confrontadas com a ideia, mas você vai votar naquele que não gosta da gente? Né? Então, acho que lindamente colocado aí se eu fosse prestar atenção em um grupo dentro do campo cristão, é esse grupo das mulheres, principalmente olhando que tipo de novidade a gente traz, principalmente do campo da esquerda, no sentido de encontrar caminhos. A gente viu aí a mudança na SECOM, né? Encontrar caminhos para dialogar com esse público, que é o que não acontece, né? Assim, há 2 eleições a gente vê, olha, eu gosto muito de evangélico, mas não é tanto. Agora, para terminar, que eu sei que a gente abusou demais do teu tempo aqui e tá sendo um prazer te receber, mas eu sei que você tem mais compromisso ao longo do dia, mas eu queria pegar esse gancho.
Só para concluir um pouco Ontem o professor Castro Rocha esteve aqui conosco e ele falou um pouco, ele estuda também de formas diferentes sobre outros aspectos, né, a questão dos evangélicos no Brasil, e ele apontou que ele acha que uma das alternativas de comunicação é escapar um pouco das lideranças, é encontrar outras formas. Eu acrescento a esse ponto uma segunda pergunta, que é a seguinte: de uns anos para cá, além dessa população mais periférica que você descreveu, né, de maioria de mulheres, periférica, preta, né, e pobre, jovem, a gente tem visto uma penetração importante também dos evangélicos, uma adesão importante em classe média e classe alta. A gente tem já hoje uma elite econômica convertida. E eu me pergunto se, em alguma medida, essa elite econômica evangélica representa também, se eles são interlocutores ou se eles ainda não são tão representativos dessa população evangélica. Olha, eu te ouvindo falar, eu me lembro, por exemplo, de uma organização muito grande de empresários evangélicos, antiga inclusive, né? Não é uma coisa recente. Eu me lembro também de uma conversa com um amigo que mora em Alphaville, que estava muito impressionado com a construção da Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville, uma igreja suntuosa que eles trouxeram, enfim, árvores e representaram ali, eu nunca fui, mas o Rio Jordão, o que a gente consegue ver no Instagram, enfim, é um palco, ostentação. Não só uma ostentação, mas é um espetáculo, sabe? Assim, não deixa nada a desejar a um artista internacional em termos de recursos técnicos, de iluminação, projeção, etc., né? E esse amigo se referindo, observando, né, ele é empresário ali em Alphaville, falando que inicialmente as pessoas iam para a igreja da Lagoinha por conta da religião e aproveitavam para fazer networking. E que ele tem percebido, ele é um cientista social, então ele foi bastante astuto nisso. Ele tem percebido que agora isso inverteu. As pessoas vão lá porque elas têm outras pessoas para se conectar. Olha, e a religião vem num segundo momento, né? Então, e isso, inclusive, desculpa te interromper, mas só, enfim, espero colaborar com isso. Parte do ethos do Pablo Marçal, se é que dá para chamar desse nome, do modus operandi, vamos substituir, passa muito por aí, porque ele montou uma espécie de uma seita paralela, que é um coaching teológico ali, em que ele fala basicamente de Deus e de negócios, e que muitos pastores... E saúde física. E muitos pastores começaram a reclamar. Eu assisti a uma reunião dessa Generais de Deus... Generais do Reino. Generais do Reino, obrigada. E eles discutiram esse assunto abertamente. Falaram, não, olha, tem pastor reclamando do nosso trabalho, vocês têm que explicar ao pastor que não é concorrência, é complementar. A gente quer justamente trazer negócios para dentro da igreja, uma coisa assim. Então, só complementando. Não, a cisma, eu acho, e eu falo assim, posso estar enganado, mas é onde eu entendo que o problema do Pablo Marçal com o pastor Silas Malafaia aconteceu. Porque, de fato, essa inovação inicialmente do neopentecostalismo, que diz respeito a associar a sua conversão e a sua dedicação e a sua fé à prosperidade imediata, ou seja, eu estou trocando isso por isso, né? Ou seja, cá estou eu, estou fazendo tudo conforme as regras, logo eu vou ser, né? Não é que eu posso ser, eu vou ser percebido dessa forma favorável por Deus nos muitos campos da prosperidade. Não é só ficar rico, né? É poder pagar um plano de saúde, ter uma prosperidade no relacionamento, prosperidade na família, né? Às vezes a gente é um pouco preconceituoso em relação a essa noção de prosperidade. Acho muito com um fundo católico de achar que dinheiro é feio, né? Uma coisa diferente do protestantismo. Mas parece, e eu estou falando isso, enfim, uma elaboração muito inicial, muito primária, mas parece que isso se tornou o assunto, como eu falei da Lagoinha, né? Que a Lagoinha era a fé e agora o motivo principal é o networking. Parece que tem um descolamento dessa questão da prosperidade que rivaliza
com as outras igrejas, né? Pô, se a pessoa vai para a igreja porque ela quer prosperar, por que ela vai para a igreja, né? Por que ela precisa ir para a igreja se já está disponível, inclusive de uma forma muito mais centralizada, por meio de cultos online, por meio de grupos como esse, né? Grupos alternativos, por meio de literatura cristã, youtubers, podcasters. Por que eu preciso ir para a igreja quando o motivo principal não é para eu glorificar, não é para eu me transformar, não é para eu viver em comunidade? O que eu quero ali é prosperar, né? E isso cria uma tensão, enfim, e o Marçal nesse sentido, e não só ele, mas ele também. A gente vê uma série, né, o Primo Rico, o Primo Pobre, que falam sobre investimento e são evangélicos, né? Ou seja, meio que percebendo que eles conseguem, ao falar sobre empreendedorismo, investimento e essa independência financeira, eles conseguem atrair pessoas que estão na igreja e, eventualmente, isso tem desdobramentos financeiros para a igreja, né? Porque as pessoas estão usando o dinheiro para outras coisas. Bom lembrar do Christ Summit, por exemplo, né, que é um evento, aliás, que o último aconteceu aqui em Alphaville, em Barueri também, que é um evento com essa, que aliás o Pablo Marçal estava presente, né, como um dos palestrantes principais, que essa relação vai se tornando cada vez mais, como a gente viu, e fechando o ciclo, né, que você estava falando dos Estados Unidos, empreendedores, o tema do masculino, a religião, né? E isso misturado pela mídia, a mesma coisa a gente vê aqui, né? Ou seja, prosperidade, empreendedorismo, a questão da masculinidade importante e o tema da religião, a religião também associada a essa ideia de superação, de resiliência, de vitória, né? Meio que formando ali um grupo que aparentemente acho que a gente nem acreditaria que existe, né? Quem que vai pensar em Jesus num ringue, num octógono de UFC? Mas é impressionante o quanto lutadores e lutadoras, inclusive, né, estão dentro desse espaço e que se usam, falam sobre as próprias conquistas, a própria trajetória e os momentos de dificuldade a partir do idioma do cristianismo, né? Ou seja, eu estou aqui seguindo isso que eu aprendo dentro da igreja em relação à disciplina, em relação a acreditar em mim mesmo, entender que eu não sou pior do que as outras pessoas, entender que eu mereço, entender que eu posso ter vitória, né? Isso tudo criando talvez até uma república paralela aqui em Alphaville, né?